Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês. Nós estamos aqui reunidos hoje por ocasião da Semana Mundial do Investidor, da IOSCO. E esse evento é uma realização do Grupo de Trabalho de Riscos ASG, do Laboratório de Inovação Financeira, LAB. O tema do nosso evento hoje é falar sobre gestão de riscos financeiros climáticos, especificamente sobre a perspectiva das recomendações do TCFD, né, essa sigla aí complicada que quer dizer Task Force on Climate Related Financial Disclosures, ou numa tradução aí para o português, é Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas a Mudanças Climáticas. Antes de a gente entrar, se debruçar mais sobre essa discussão, eu gostaria de te chamar aqui para dizer algumas palavras em nome do LAB, o Sebastian Sommer, que é diretor do projeto FIBRAS, Finanças Brasileiras Sustentáveis, de iniciativa do GIZ. Então, Sebastian, palavra com você. Muito obrigado, Caroline. E vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, ok. Muito obrigado pela introdução. Bem-vindos a todos vocês a este webinar sobre TCFD. Suponho que o título do webinar, TCF, o quê? Não confundiu vocês, mas ele me confundiu porque eu não entendi o jogo de palavras. Eu pensei, como eles podem errar o título do webinar? Mas pode ser porque minha primeira língua não é português. Bom, gostaria de agradecer aos organizadores por me convidarem para fazer uma breve abertura desta sessão. Como já foi dito, meu nome é Sebastian, estou trabalhando para a GIZ, que está implementando a cooperação técnica em nome do governo alemão. De nossos vários projetos no Brasil que a GIZ está implementando e que eu gerencio se chama FIBRAS, Finanças Brasileiras Sustentáveis. E no contexto desse projeto temos uma forte parceria com o LAB. Em minha opinião, o LAB é a rede mais importante do Brasil para discutir sobre finanças sustentáveis. E dentro e fora do LAB também temos uma parceria muito forte com BID e a CVM, as instituições que estão organizando esse fórum aqui. Mas vamos passar ao tema desse webinar. Para mim, as recomendações da TCFD me permitiram entender de forma mais abrangente, primeiro, o que significam as consequências das mudanças climáticas e a transição para a economia de baixo carbono para as atividades econômicas. Segundo, como tais efeitos podem ser classificados e definidos. Nesse sentido também, eu achei muito interessante pensar um pouco mais sobre as interdependências entre as diferentes fontes de risco. Terceiro, como a indústria e o setor financeiro podem incluir e relatar melhor tais riscos. Em seguinte, vamos ouvir dos especialistas em mais detalhes como isto está funcionando no setor financeiro brasileiro, mas deixe-me já dizer que todos os palestrantes também são grandes aliados ao nosso trabalho e apreciamos muito o esforço da FEBRABAN e da CITAVI, bem como os relatórios e os pilotos da UNEP-FI e a pesquisa elaborada recentemente pelo CDP e Stockley Forbes, que tudo leva a melhor entendimento e aplicação das recomendações do TCFD
particularmente ao setor bancário no Brasil. Permita-me também fazer alguma propaganda para as atividades de nosso projeto Fibras a esse respeito. Traduzimos e, juntamente com o LAB e a Secretaria da TCFD, lançamos oficialmente a versão em português das recomendações do TCFD. Os documentos podem ser encontrados na página web da TCFD. E a discussão sobre riscos climáticos é parte integrante do grupo de trabalho sobre riscos ASG, que já foi mencionado, e apoiando pelo projeto Fibras no âmbito do LAB. O que ainda falta, do meu ponto de vista, nessa discussão é temos que ir mais fundo, mas também longe com esse tópico. O que significa? Temos que ir mais fundo, melhorando nossa compreensão dos riscos ASG e suas interdependências e elaborar definições comuns. Temos que aumentar a transparência e a elaboração de relatórios para coletar dados e construir cada vez mais modelos para integrar tais riscos em modelos de riscos voltados para o futuro. É um pensamento bem diferente do que o setor financeiro está fazendo agora. E temos que começar em algum lugar. Ja? Às vezes se fala em inglês, bad data is better than no data. Ja? Em particular, quando tratamos um problema tão complexo que é essa mudança climática. Mas também temos que ir mais longe. Temos que difundir essa discussão de hoje, tanto para o setor corporativo e indústria, quanto para o setor financeiro. Em inglês, você diria, we are preaching to the already converted. Dentro dessas discussões aqui, e também, muitas vezes, no LAB, estamos falando com muitas instituições, mas encontramos apenas uma pequena parte do setor bancário e muito menos do setor financeiro inteiro. Não sei o que vocês acham, quantos dos mais ou menos 1.500 bancos que o Banco Central supervisiona já tomaram medidas suficientes para lidar com os riscos climáticos. Eu não posso e não vou dar uma resposta, mas talvez os colegas que falam depois de mim podem fazer quando eles falaram de seu trabalho. Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz que o nosso parceiro, o Banco Central do Brasil, também tenha anunciado recentemente seu plano de tornar obrigatório para os bancos a inclusão das recomendações da TCFD. Isso será um game changer para mim, para a futura resiliência do setor financeiro do Brasil. E o Brasil pode assumir um papel de liderança, mais uma vez, promovendo o tema da sustentabilidade no setor financeiro. Nesse sentido, obrigado mais uma vez e aproveitem o webinar e eu passo a palavra a Caroline. Muito obrigado. Muito obrigada, Sebastian. E realmente, de fato, é um prazer para mim estar moderando essa conversa hoje, como membro desse grupo de trabalho de riscos ASG do LAB, representando o Stock Forbes Advogados. E eu lembro que quando eu recebi a notícia do começo desse grupo, da criação desse grupo, conversando com o Daniel Ricas, do GIZ, eu lembro de ter dito para ele, eu estou muito feliz com a criação desse grupo, né? Porque eu acho que para nós aqui que trabalhamos já com essa agenda ASG e de mudanças climáticas junto, acho que a gente já sabe que
que em algum momento essa discussão de mudanças climáticas na agenda financeira ia se tornar mainstream, né? E então acho que a gente está vendo isso acontecer agora, né? Mas a verdade é que essa é uma construção que vem acontecendo ao longo do tempo, principalmente no cenário internacional, né? E o TCFD, inclusive, não é novo, né? Vem aí desde pelo menos 2015, aqui naquele contexto do Acordo de Paris, de mudanças climáticas da ONU, justamente como um reconhecimento até dentro do próprio Acordo de Paris, de que essa solução da crise climática é algo que precisa contar com o apoio do mercado financeiro, né? E, ao mesmo tempo, o mercado financeiro, ele se impacta muito, né? A estabilidade do sistema financeiro é muito impactada pela crise climática. Então, acho que o TCFD surgiu muito nesse contexto, né? Dentro dessa iniciativa aí do Conselho de Estabilidade Financeira, que é um braço do G20, e para criar essas recomendações e orientações para facilitar a gestão e o relato de informações financeiras do seu ponto de vista de riscos e oportunidades também relacionadas à mudança do clima, para que o mercado possa levar em consideração essas informações. E, então, o Lab, acho que atento a isso, né, foi muito feliz em criar esse GT de riscos ESG, que é liderado aí pela competentíssima Maria Eugênia Buozzi e o time da Resultante. E aí a gente também, acho que conseguiu ali entre os membros ter a felicidade de criar um grupo específico, um subgrupo específico para tratar de riscos climáticos. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre esses resultados dos trabalhos desse grupo de trabalho, desse GT, o que já foi produzido. E aí também eu e o time do Stock Forbes temos muito orgulho de ter contribuído ativamente para alguns desses entregáveis. E vamos trazer outros dados importantes aí sobre a implementação do TCFD no mercado e perspectivas aí para o futuro próximo. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui nosso evento trazendo... só para que vocês entendam a dinâmica, eu vou chamar cada um dos nossos convidados para fazer essas considerações. E depois, aí a gente entra numa etapa de Q&A, e vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas pelo chat, que eu vou moderar elas para os nossos palestrantes. Então, a primeira convidada que eu vou chamar é a Maria Eugênia Souza Taborda, que é coordenadora para a América Latina da UNEP-FI, que é um braço da ONU para instituições financeiras. A Maria Eugênia é administradora de empresas pela PUC de Campinas, pós-graduada pela FGV e pela Universidade de Berkeley, e trabalha há mais de 18 anos com a disseminação e consolidação da sustentabilidade em grandes empresas, com financiamento sustentável e desenvolvimento de projetos com impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. E esteve por 11 anos no setor financeiro, atuando com educação financeira, empreendedorismo, investimentos responsáveis e com as questões socioambientais para crédito, seguros e investimentos. Então, com isso, eu passo a palavra para Maria Eugênia. Eu não sei se você quer que eu não sei se você quer compartilhar você mesma e a sua apresentação, porque você me mandou, a gente acabou não combinando, mas se você quiser, fica à vontade para fazer isso, senão eu mesma abro aqui. Tá bom, Carol. Obrigada, viu? Obrigada, né? Boa tarde aí para todo mundo, né? Obrigada aí pelo convite de estar aí com vocês nessa conversa. Eu vou falar, Sebastião, eu até comentei com o Guilherme essa semana, eu também teve pegadinha com o nome, né? Eu olhei e falei... Que bom, que bom. Aí não sou eu. Li de novo, não, tá certo. Então, enfim, a gente lê as coisas rápidas, mas eu acho que é super pertinente mesmo, até o título, porque o que eu vou mostrar para vocês hoje é uma pesquisa que a gente fez na América Latina sobre TCFD, e vocês vão ver que ainda muita gente falando TCFD o que mesmo, né? Então, a gente tem um trabalho
lá em Genebra, que começou já há uns 3 anos, sobre a questão de riscos climáticos, metas e métricas para o tema. Então, temos na parte de seguros, investimentos e banco. Só que a gente na América Latina ficava com essa inquietude, né? Falei, poxa, mas será qual é o entendimento das pessoas sobre o tema? Então, eu vou compartilhar minha tela e o que eu vou mostrar para vocês vamos ver. Ah, meu Deus, espera aí. Ué. Era só um minutinho, que aqui me apareceram outras coisas. Ah, espera um pouquinho, que eu tenho que autorizar aqui. Vamos ver se vai dar certo, senão você mostra daí. Carol. Desculpa, gente. É que eu troquei meu computador recente e algumas coisas ainda estão pedindo... Apareceu minha tela aí ou não? Não, né? Vamos ver. Agora vai dar certo. Deu? Então, o que eu vou compartilhar é essa pesquisa que a gente fez. Então, eu tenho aqui uns 10 minutinhos e a gente pode debater, que é bom para a gente ter uma ideia de como é que está esse tema aqui na região. Então, foi uma pesquisa que a gente teve com 78 bancos, América Latina e Caribe, então 11 países, 50% do under management, então a gente pode dizer que sim, tem uma boa representatividade, e a gente conseguiu cobrir aí bancos pequenos, médios e grandes, e no material que a gente tem disponível, a gente explica como é que a gente fez essas classificações. Então, o que eu fiz, eu escolhi alguns slides, mas vocês podem depois acessar a pesquisa completa, tá? Eu acho que assim, o primeiro ponto é esse aqui que chama muito atenção, é o nível de conhecimento que as instituições financeiras têm sobre TCFD. Então, ainda tem muita gente que não conhece, então 18% não sabe do que a gente está falando, alguns apenas ouviram, 40% tem conhecimentos básicos e 12% um conhecimento avançado. Então, é importante isso, porque a gente tem um pequeno grupo, especialmente aqui no Brasil, em que a gente fala disso já há algum tempo, a gente discute, mas se a gente ampliar o nosso olhar, um pouco também do que o Sebastião estava falando, tem muito desconhecimento ainda sobre o tema. Então, eu acho que é muito oportuno a gente estar fazendo esse webinar e conseguir fazer ainda mais esse tipo de discussão. Então, aqui eu trouxe uma fotografia, né? A pesquisa, ela foi dividida conforme os pilares do TCFD. Eu peço desculpas que está em espanhol, mas a pesquisa inteira foi produzida em espanhol, mas, enfim, tem um mix aqui de idiomas. E aqui vocês podem ter uma ideia das notas que a gente teve por pilar e também por tipo de banco, né? Então, é inegável que os grandes bancos estão, né, mais avançados, estão colocando esse tema de uma forma mais ampliada, mas tem muita gente ainda para trazer para esse jogo. E é interessante ver que, especialmente, talvez, bancos menores, que quando a gente olha as correlações das respostas, tem muita correlação entre sistema de risco socioambiental com a questão de risco climático. Então, se uma instituição não tem risco socioambiental, muito menos vai ter risco climático. Então, a parte socioambiental é a porta de entrada para começar a incluir isso no dia a dia. E a boa notícia é que a gente está, praticamente 70% dos bancos na região já tem um sistema de gestão de risco socioambiental, independente do tamanho. Mas é, com certeza, um ponto de entrada, tá? Quando a gente vai olhando a parte de governança, a gente percebe que a metade, de alguma forma, já discute esse tema no nível da diretoria, apenas 24% tem uma política de avaliação de riscos climáticos, então é baixo se a gente for ver, e apenas 32% tem uma equipe capacitada e dedicada para esse tema. E aqui embaixo, vocês podem ver um pouco, né, onde eles estão considerando a parte climática, né? Então, tem 54% nas operações, financiamento corporativo, as carteiras de clientes. Então, aqui vocês têm uma ideia de que tipo de análise, de tipo de avaliação vem sendo feita.
Quando a gente vai para a estratégia, a gente vê que 40% estão incorporando essas diretrizes de mudanças climáticas nas suas estratégias, mas ainda tem muita coisa ligada, 27% não tem nenhum tipo de política, muita coisa ligada à exclusão de setores para investimento, que enfim, a gente também se pergunta, né, não é exatamente quando a gente fala de incorporação da análise de risco climático e oportunidade climática num negócio, né? A exclusão é uma das coisas, mas a gente vê que a maioria ainda está nesse momento, e você vê, a gente pode ver, né, as políticas ambientais, avaliação caso a caso, então fica claro o quanto a gente tem um caminho pela frente, não só das recomendações de TCFD, mas entender como é que isso impacta um negócio bancário. Ainda na parte de estratégia, a gente tinha algumas perguntas, eu não trouxe todas, sobre riscos físicos e riscos de transição. Então, os bancos apontam que 62% já avaliam os riscos físicos e 38% os riscos de transição. E aqui dá para ver um pouquinho dos riscos físicos, né? Quais são aqueles que eles apontam como os mais críticos para as suas operações. E depois, na pesquisa completa, dá para ver depois para risco de transição, setores econômicos, tem toda essa parte, mas por causa do tempo eu fiz algo bem resumido. Quando a gente olha a gestão de risco, né, que é o pilar 3, 41% dos bancos não coletam ainda informações para analisar risco climático e 34% fazem isso de uma forma muito qualitativa. Então, a gente aqui também, acho que tinham algumas perguntas sobre ferramental, sobre como fazer isso, e a gente fazia com que os bancos ranqueassem as necessidades. Então, a gente percebeu que muitos já entendem a necessidade, mas não necessariamente sabem o como fazer isso, ou que tipo de ferramentas usar e aplicar nas suas políticas de crédito, de tomada de decisão na gestão do seu portfólio. Quando a gente vai ainda sobre no pilar de gestão de risco, análise de cliente é o pilar mais apontado e 28% não integram de forma alguma. Mas aí, novamente, é para os bancos menores ainda que a gente percebe esse gap de análise. Quando falamos de metas e métricas, acho que esse é o mais desafiador, né? Acho que é desafiador para todo mundo. E aí, no Brasil, a gente tem uma concentração bancária, mas quando a gente vai para outros países, tem alguns países com muitos bancos, então, muitos pequenos. E se é desafiador para a gente, imagine também para esses outros países da região. Então, 71% não possuem metas, que refletem esse compromisso com a gestão, né, das questões climáticas. E aí o interessante é que os que têm acabam ainda mais orientados para a questão de ecoeficiência, para a sua pegada de carbono e menos ligado à questão de clientes. E aí, na nossa opinião, tem uma questão de ferramentas para poder fazer isso e de entendimento também de como as questões climáticas impactam os seus portfólios. E daqueles que botam metas, 53% usam a pegada de carbono das operações internas. Então, novamente, a parte de ecoeficiência é muito forte e vocês podem ver que, né, no financiamento de projetos, carteira de clientes, oferta de produtos, então um número muito baixo ainda. Aí, assim, é muita má notícia, né? Parece que você olha assim, meu Deus, né? Eu acho que a boa notícia é a gente ter conseguido fazer esse baseline, da gente ter conseguido ter aplicado essa pesquisa no nível regional. Eu acho que tem muita coisa acontecendo na região, então aqui no Brasil, como o Sebastião falou, mas também no Chile, no México, na Colômbia. Então, a expectativa é que a gente tenha uma curva de aprendizado muito rápida e que talvez daqui 3, 4 anos a gente aplique essa mesma pesquisa e consiga ver a evolução, porque eu acho que também tem um pouco disso. E aí, um pouco das nossas conclusões e recomendações, aqui também eu escolhi algumas que eu achei que fazia mais sentido reforçar.
Então, as questões de risco socioambiental, elas precisam, né, continuar sendo faladas, né? E talvez a gente tenha o desafio de mostrar as diferenças, né? Uma análise de risco socioambiental, como a gente está acostumado a fazer, não é necessariamente uma análise de risco climático. E mostrar essas diferentes naturezas e mostrar as ferramentas vai ser muito importante para aqueles que estão nos primeiros passos consigam evoluir. A gente precisa ainda investir em treinamento. Às vezes a gente olha e diz, estamos já fazendo muito treinamento. Eu acho que vamos fazer ainda mais e talvez falar menos para a gente mesmo e mais ampliado, né? E aí considerando bancos também menores ou bancos nichados. É preciso a gente migrar da questão de risco climático, né, o que eu já comentei agora, sair da questão da ecoeficiência corporativa para essa visão de portfólio. Confesso que do meu lado foi uma surpresa. Talvez eu imaginava que ia aparecer isso, mas ainda assim mais do que eu imaginei. Então precisamos mostrar mais essas diferenças e poder oferecer aos bancos essas ferramentas de fazer projeção, de cenário, de como fazer emissões financiadas, enfim, acho que tem um monte de iniciativa acontecendo no Brasil e fora do Brasil e de alguma forma traduzir essa informação, esse conteúdo aqui para a nossa região. Então, incentivar a análise dos riscos climáticos das carteiras, né, e estimar aí a exposição no médio e no curto prazo e começar a estabelecer as métricas, né, quanti e quali. E aí eu vou parar um pouco, vou fazer um link com uma publicação que a gente lançou semana passada, que é o Playbook, eu recomendo, onde a gente fez esse trabalho com várias instituições. Eu trouxe aqui um exemplo desse documento, vocês podem ver aqui no canto direito a foto, a capinha, ele está disponível no nosso site, onde a gente coloca informações que são o baseline, né, do disclosure, do que tem que reportar, a considerações avançadas, né, e ainda perguntas que a gente também não sabe responder, né, que a gente sabe que precisam ser reportadas, mas que ainda não necessariamente sabemos como fazer. Então, a gente tem esse template para todos os itens do TCFD, a gente coloca para cada um sempre exemplos práticos, então eu acho que é um bom ponto de partida também. Eu sei que, né, tem o trabalho da Febraban, tem o trabalho do Lab, e eu acho que é um bom input que a gente, como Nepify, pode dar também aqui para o Brasil, ver se são esses mesmos, se tem alguma adaptação considerando o contexto do Brasil. Aqui eu trouxe um outro exemplo de métricas também. E eu acho que a gente vai lançar no final desse ano, inclusive, um banco de dados para que todas as instituições coloquem os seus reportes no mesmo lugar, porque também é isso, né? Eu acho que eu pulei esse slide. Alguns colocam em relatório, outro coloca no documento regulatório. Então, eu acho que também está faltando um espaço onde a gente possa com facilidade acessar essas respostas, e é algo que a gente vai lançar no final desse ano. Então, vou parar por aqui, agradecer, vou ficar depois para as perguntas e mostrar que a gente tem uma série de publicações, de cenários para banco, para investimento, agora para seguros, que eu acho que é um bom ponto de partida também que a gente coloca aqui na mesa. Passo a palavra aqui, Carol. Obrigada, muito obrigada, Marô. Foi ótimo ter essa visão aí da América Latina e esses dados todos, para a gente entender onde a gente está, né, nessa implementação. Acho que o setor financeiro, até em relação a outros setores, está super evoluído nessa agenda, né? Mas para a gente ver como ainda tem também alguns gaps, né, de equalização e de uniformização de conhecimento, né? Então, ainda tem alguns desafios nesse sentido, e também aí agora ver quais são as próximas etapas para melhorar, afinar os instrumentos nesses níveis mais complexos aí de estabelecimento de metas e métricas, né? E aí a gente vê que tem muito para contar com o apoio de vocês e outras instituições aí que estão atuando aqui no Brasil. Eu vou então agora chamar o Lauro Marins,
que é diretor executivo do CDP Latin America. O Lauro é graduado em Tecnologia em Gestão Ambiental e em Engenharia Ambiental pelo Centro Acadêmico SENAC, possui MBA em Gestão Ambiental Estratégica pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, especialização em Administração de Empresas pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e especialização em Sustainable Supply Chain Management pela Universidade de Colômbia, em Nova York. E mais de 15 anos de experiência profissional em cargos comerciais, ambientais e técnicos em vários setores, incluindo o agronegócio, metalurgia, saúde, construção, serviços de energia e consultoria ambiental. Então, Lauro, com você a palavra aí. Obrigado, Carol. Olá, bem, Guilherme, oi, Marô, tudo bom? Obrigado pelo convite para falar aqui nesse evento. A Marô foi falando, dava vontade de falar em cima, né? Porque a gente está fazendo tanta coisa também. Esse mundo não para. Mas eu vou contar um pouquinho, antes da gente entrar no que a gente está fazendo aqui dentro do Lab, contar um pouquinho do CDP e também desmistificar um pouco essa questão do TCFD, o TCF o quê, né? Todo mundo pergunta. Eu sou um que sou terrível. Quando pedem para me falar o que é TCFD, se não tiver escrito em algum slide, eu simplesmente pulo essa parte. Mas o CDP, ele faz isso, ele faz o que a TCFD recomenda fazer há 20 anos. Né? A gente está perguntando há 20 anos para o mercado, para as empresas, em nome dos investidores e também dos seus clientes, o que eles estão fazendo com relação a clima. Então, há 20 anos a gente pergunta, o que é risco climático? Como é que você valora risco? Quais são suas oportunidades? Como é que faz precificação de carbono? Como é que está o seu inventário? E aí, a gente fica muito feliz, óbvio, de ver o movimento do Financial Stability Board empurrando essa agenda. A gente foi convidado logo no começo a sentar no board da TCFD e ajudar nas recomendações, mas como somos um framework, né, internacional e reconhecido, a gente também queria apoiar o mercado no sentido de como é que isso ia ser internalizado em formas de reporte. Então, assim que saiu as recomendações, foi acho que em junho ou julho que saiu as recomendações, a gente fez uma força-tarefa aqui no CDP e fomos o primeiro framework a adaptar todas as recomendações dentro do nosso questionário. Foi um ano bem tranquilo para o CDP, só que não, onde a gente criou aí mais de 25 questionários setoriais diferentes, ponderações diferentes para o setor, porque estava na hora da gente poder avaliar as empresas setorialmente, né? Então, esse ano de 2020 foi o sprint final desse projeto, que começou lá em 2018, onde a gente incorporou o questionário do setor financeiro. Então, hoje, desde 2018, né, a grande maioria das empresas da economia real que reportam CDP já tem seus relatórios alinhados com as recomendações da TCFD, apesar de que o alinhamento do CDP para a TCFD foi uma coisa relativamente fácil. A gente mudou um termo ou outro, mas a gente já tinha trabalhado com a maioria das temáticas. Mas tinha essa grande dificuldade quando a gente trazia para o setor financeiro. Foram várias discussões com os bancos aqui, também da América Latina e global, para a gente poder alinhar e criar o questionário. A gente sabe das dificuldades, a gente fez até uma pesquisa antes de lançar o questionário, só 3% das instituições financeiras do mundo faziam inventário corporal, faziam inventário de gás de efeito estufa das suas emissões financiadas. Só uma empresa no mundo fazia 100% das suas emissões financiadas, que é uma empresa francesa, que agora, óbvio, me fugiu o nome. Então, a gente sabe das dificuldades que é trabalhar essa questão e esses dados, por isso a gente foi super cauteloso quando criou o questionário. Fez uma série de workshops com os bancos também para poder entender. Fomos com a Febraban, sentamos com os bancos aqui, com os bancos latino-americanos e também globalmente, várias mesas de trabalho para poder criar o questionário. Então, esse ano, esse trabalho todo da Maru vai ficar um pouquinho mais fácil, que pelo menos os bancos já vão ter respondido o nosso questionário, vai ficar mais fácil da gente filtrar as informações. Mas o interessante os bancos se movimentaram de uma velocidade bem grande, o setor financeiro como um todo, numa velocidade bem grande para poder se adequar. A gente tem vários sinais sendo dados no mundo, né? Então, o Reino Unido começou, os bancos centrais estão dando vários sinais de que isso vai ser regulado, de que isso vai ser mandatório e vai precisar ser feito. Então, se o setor financeiro precisa dos dados, ele precisa dos dados bem qualitativos também das empresas. Então, tem o nosso trabalho também de apoiar as organizações
nessa parte de colocar essas informações, de como colocar isso, de capacitar, de treinar, que é uma coisa que a gente bate bastante aqui no CDP, que é necessário fazer. Tem vários entraves, né, de tentar desmistificar um pouco a TCFD, o TCF-UK, mas de ver que não é um bicho de 7 cabeças, que não é aquela coisa que cenários climáticos, não é uma ciência de foguete, é super factível. A questão de metas e métricas também a gente entende que e a gente começou a desmistificar as tais das metas baseadas em ciência, que é uma agenda que está pegando super forte no mundo e também agora bem forte na América Latina. A gente já tem mais de 40 empresas comprometidas com as suas metas alinhadas com o Acordo de Paris a 1,5 graus abaixo. Enfim, e aí a gente lançou também vários materiais bem recentes sobre isso, várias campanhas também. Enfim, a gente está aqui para apoiar mesmo. Aproveito para dizer que a gente está lançando um novo membership dentro do CDP para apoiar as instituições financeiras, os bancos em específico. A gente criou uma série de ferramentas internas aqui no CDP, uma delas é o Portfolio Management, que a gente apoia os bancos a fazer a gestão do seu portfólio com ponto de vista de emissões. A gente lançou o Temperate Rating, que ajuda os fundos a alinharem suas carteiras a 1,5 graus. Enfim, tem várias iniciativas que a gente está colocando, acho que o Guilherme vai comentar um pouquinho, também pelo IPC a gente está fazendo bastante coisa e tem planos para fazer no próximo ciclo aí bastante trabalho em conjunto. Como Lab, a gente está nesse subgrupo de riscos climáticos, discutindo várias coisas, são várias conversas que a gente tem ali, muita coisa para fazer, e um dos primeiros entregáveis, que foi no começo desse ano, a gente começou uma pesquisa via CDP, para a gente poder entender como as associações, como as federações, como o setor regulatório estava entendendo esse tema todo da TCFD, como é que ele via isso, quais eram os entraves. Então a gente fez uma pesquisa com o apoio da STOT, uma pesquisa direcionada, a gente conversou com 15 associações, entre associações, reguladores, setor privado, setor público, para tentar entender um pouco esse cenário. Enfim, logo a gente deve lançar uma publicação simples sobre o tema, mas as principais conclusões que a gente tem desse material, né, que acaba vindo é assim, primeiro, né, ainda tem uma falta de entendimento de conceito. Então, o conceito ESG ainda se entende, clima está ali no meio, então aquela coisa, é risco socioambiental, mas não, é risco climático. O risco climático não é socioambiental, e aí mistura tudo, vira um bananal, mas precisa desmistificar um pouco essa questão dos conceitos. A adoção ainda está muito voltado para a prática voluntária, não tanto da regulatória. Toda vez que você toca no tema regulatório, solta aquela faísca, tipo, não, vou regular. Porque ainda tem essa parte do setor que precisa ser um pouco mais ajustada em conceitos. O Banco Central deu uma boa notícia, isso vai movimentar os outros setores, com certeza, a tomar iniciativas com relação a isso. E a gente precisa entender também como é que a gente apoia. Uma coisa que eu vi a Marô falando e a gente também chegou na conclusão é capacitação, 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 capacitação. O CDP, junto com a sua empresa co-irmã, que é o Climate Disclosure Standard Board, lançou e ela coordena o TCFD Hub, que é o centro de conhecimento da TCFD, e ali a gente trabalha esse ponto para poder desmistificar o tema e trabalhar no tema, para que a gente possa difundir esse conhecimento. Então, a gente tem um plano, a gente está no subgrupo, neste momento, discutindo esse plano para levantar o que tem feito, para levantar onde estão as dores dessas organizações todas, para que a gente possa avaliar e entender como que a gente pode trabalhar nesse sentido, né? Então, tem essa iniciativa, tem isso que a gente está buscando dentro do Lab agora. A gente sabe que precisa ainda desmistificar um pouco o tema para os reguladores e para a economia, mas é uma agenda que está andando muito rápido. Então, assim, nessa pesquisa que a gente fez, apesar dos resultados serem um pouco, dá um sustinho, a Maru percebeu, né? Quando faz dela também, dá um susto, tipo, nossa, só notícia ruim, mas no final a gente vê que tem muitas associações que já estão bem avançadas no tema, já estão desmistificando o tema, estão criando seus próprios playbooks, estão criando o que a gente quer também, aí eu posso falar como CDP, é harmonizar essa questão toda, ser um depositório dessas informações, apoiar nesse processo. Tem um trabalho grande do CDP com os outros frameworks para trabalho de harmonização.
A gente apoiou o SASB no processo de harmonização deles, vamos apoiar a GRI agora no processo deles, Dow Jones já usa o CDP, está tudo bem engatilhado nesse processo, mas a ideia é a gente poder apoiar. E aí, nessa pesquisa que a gente fez, né, com o apoio da STOT e do Fibras também, que apoiou a gente nesse estudo, a gente acabou levantando que foram esses pontos que precisam ser trabalhados enfim, é o que a gente vai trabalhar agora dentro do Lab nesses próximos meses. Obrigada, Lauro. Realmente, acho que você falou algo que eu concordo muito, e acho que todo mundo tem percebido aqui, está andando muito rápido, né? Esse processo de consciência ASG e interesse dos atores todos nesses temas de mudanças climáticas, né? Então, acho que aquele assessment que nós fizemos alguns meses atrás, ele talvez até já precise ser atualizado aí, depois veio o Banco Central, então realmente está acontecendo muito rápido, está difícil até de acompanhar, principalmente quando você acompanha o que está acontecendo lá fora, né? A evolução de regulação dos atores internacionais também está cada dia uma novidade, né? Então, acho que a gente vai ainda ver muita coisa acontecer com o passar do tempo e nos próximos meses. E acho que aqui esse papel aí que o CDP tem de fomentar essa agenda e principalmente de criar essas ferramentas, né, de capacitação, isso é fundamental para a gente conseguir fazer com que o mercado daqui acompanhe essa evolução rápida das coisas, né? Então, muito obrigada. Eu vou, com isso agora, passar para o nosso último palestrante, o Guilherme Teixeira, que é gerente de finanças sustentáveis na Citaui, onde lidera a prática junto a bancos e gestoras de ativos e líquidos. O Guilherme, há 7 anos, avalia e desenvolve políticas e ferramentas para ESG e investimento de impacto. E desde 2018, vem trabalhando no roadmap de implementação das recomendações da TCFD junto da FEBRABAN, e é autor da série de estudos Caminhos da Responsabilidade Socioambiental no BNDES, essa publicação do BNDES, e, por fim, é engenheiro de produção pela UFRJ e mestre em sustentabilidade pela FGV. Obrigada, Guilherme. Palavra com você. Obrigado, Carol. Bom, prazer estar falando aqui com Marô, Lauro. Espero que eu traga um pouco mais de boas notícias, mas eu acho que é isso, né, que vocês trouxeram. A gente tem algumas notícias preocupantes, né, que são muitos TCF-UQs, né, que incomodaram aí o Sebastião, mas é o que a gente vê aqui, né, quando a gente vai levar esse tema em alguma capacitação para um público novo, que está fora desse circuito de pessoas e organizações que já estão discutindo o tema, e é algo que nas pesquisas a gente também vê bastante, né? Então, o Lauro, o Carol, Marô comentaram de pesquisas, né? Eu acho que além dos resultados que elas trazem, também tem um papel educativo, né? Então, quando chega lá para a área de riscos do banco, um pedido da UNEP-FI sobre informações relacionadas à gestão de risco climático, isso gera um efeito educativo também, né? Aquele questionamento, mas TCF o quê? O que é isso? Né? Então, quando lá em 2 anos atrás, um pouquinho mais de 2 anos, quando a gente fez uma pesquisa parecida com essa na FEBRABAN, a gente viu, acho que mais TCF o quê, né? Mais gente perguntando do que veria hoje. Então, acho que essa evolução aí é notória também. E, claro, isso tem diferenças de alguns setores, né? Alguns segmentos que estão mais avançados que outros, já tem mais ferramentas do que outras. Então, vou trazer aqui para vocês um pouquinho de perspectivas práticas que acho que reforçam vários itens que o Lauro e Guilherme, a disseram. Diga, Guilherme, Carol. desculpa te interromper, eu não sei se para todo mundo o seu volume ficou mais baixo, de repente, o volume da sua voz. Tá, estão me ouvindo agora? Tá. Ainda está um pouco mais baixo. Dá para ouvir, mas não sei se você consegue de alguma forma vou falar um pouquinho melhorar. mais alto aqui. Se ficar ruim,
Tá bom? Vou melhor. falar um pouquinho mais alto. Bom, Melhorou bastante, obrigada. Tá bom, obrigado por avisar. Bom, então aqui, lembrando que assim, a TCFD, né, ela tem o Brasil na sua agenda desde o início. Então, lá na formação, né, da TCFD, a gente teve empresas e instituições financeiras que não se perguntavam ainda o que era a TCFD, porque elas já estavam envolvidas nessa agenda. Então, a gente teve apoiadores formais lá em junho de 2017, teve a Bradesco Asset Management envolvida no grupo de trabalho. Quando a UNEP desenvolveu o piloto relativo à análise do cenário com 16 bancos, a gente teve aí 2 bancos brasileiros participando. Então, e 6 meses depois, mais ou menos, do lançamento, teve o início do trabalho na FEBRABAN de entender quais eram essas recomendações e como elas se conectavam com a agenda dos bancos, né, com tudo que os bancos já tinham evoluído de risco socioambiental, né, que é a porta de entrada que a Marô comentou aí do risco climático, e aí em 2018, no final de 2018, que saiu um plano de ação com algumas recomendações para o setor bancário. Bom, mas a gente também não pode deixar de reconhecer que tem alguns desafios que são do nosso mercado, né, que são inerentes aí a um mercado que tem uma volatilidade alta, então tem riscos financeiros de curto prazo que acabam sendo prioridade, né, para as áreas financeiras de empresas, para a tesouraria das empresas, para as áreas de... Então, aqui a gente tem essas características que são inerentes e que vão continuar acompanhando o mercado brasileiro, e a gente precisa ir além desses desafios e conseguir incorporar a visão de médio e de longo prazo que o Sebastian trouxe no início, para endereçar evitar a tragédia do horizonte, né, que o Mark Carney cunhou, né, colocando como o paradoxo, né, entre os planejamentos das empresas serem focados no curto, médio prazo, enquanto a maior parte dos riscos climáticos exige uma visão aí de longo prazo. Bom, mas alguns riscos, né, já estão se materializando, não preciso aqui reforçar isso, nós estamos vendo na pele, na prática, vários riscos se materializando, cada vez com maior severidade, maior frequência, e um caminho de sensibilizar o setor financeiro e as áreas financeiras das empresas é conectar, então, as recomendações com os desafios que elas já enfrentam, né, e com as práticas que elas já têm. Então, um exemplo disso é o trabalho que a FEBRABAN desenvolveu com uma régua de sensibilidade ao risco climático, em que ela foi desenvolvida tendo como base, né, 2 princípios, 2 conceitos, não vou aqui me alongar muito neles, mas o conceito de relevância e o conceito de proporcionalidade estão reconhecidos lá na resolução famosa 4327 do setor bancário, como fatores que ajudam a entender a sensibilidade ao risco socioambiental. Então, o exercício aqui foi traduzir isso para o risco climático, né? E, bom, essa ferramenta vem sendo usada aí, pelos bancos a partir do seu desenvolvimento, né? Acho que não se chegou ainda a centenas de bancos, né, regulados pelo Banco Central, como o Sebastian questionou no início, mas certamente aí os maiores atores vem usando essa ferramenta como um apoio, né, para entender melhor e avaliar a exposição ao risco climático hoje. Bom, mas a gente tem aqui um outro risco, né? Então, a TCFD é mais um conjunto de letrinhas, né, nessa sopa de letras da sustentabilidade, né? Sopa de siglas. Então, tem o CDP, tem o GRI, tem o ISE, o Dow Jones. E muitas vezes o reporte, esses exercícios de reporte de sustentabilidade, de riscos socioambientais, são colocados num cantinho da companhia, né, em que a área de sustentabilidade tem uma equipe que vai ser responsável por fazer esse reporte anual. Só que aí, muitas vezes, isso ocasiona o que eu gosto de chamar de tragédia do escanteio, né? Então, tem a tragédia do horizonte, do Mark Carney, mas aqui tem um risco da TCFD ser colocada ali no escanteio, num cantinho da empresa, né, com um responsável, uma área responsável, que não necessariamente vai dialogar com a área de riscos, com a área de planejamento estratégico.
e vai estar junto com diversos reportes de sustentabilidade, reportes socioambientais. Bom, então, para evitar isso, né, é importante trazer a TCFD para o meio do campo, de fato, não deixar ela em escanteio e usar a TCFD como o Sebastian trouxe no início, né? Ele comentou que a TCFD ajudou ele a entender um pouco mais, enfim, quais são esses riscos climáticos, como eles representam potenciais impactos financeiros e de fato, né, esse é um benefício que a gente vê muito grande para as companhias que, de fato, entendem a TCFD como um framework de gestão de riscos e oportunidades. Então, mais do que um framework de reporte, de transparência sobre gestão de riscos e oportunidades, a TCFD pode ajudar a entender como fazer a gestão melhor desses riscos e oportunidades climáticas. E, bom, como o Lauro já trouxe, a TCFD ela tem ali um pleno alinhamento com CDP, né? E também com outros frameworks de reporte. E a gente tem uma vantagem para começar esse trabalho, né, de implementação das recomendações da TCFD, que é olhar para o que as companhias já adotam, né, tanto para o seu reporte como para a sua gestão de riscos. Então, esse é um exercício inicial muito importante. A gente vê que as empresas que estão avançando nisso estão conseguindo facilitar o seu trabalho e os bancos também, né? E aí, no setor bancário, a Febraban, nesse trabalho de roadmap da implementação das recomendações, fez esse exercício de avaliar, né, o quanto as recomendações da TCFD, olhando no nível de guidance, né, no nível de orientações, o quanto elas tinham correspondência com GRI, com CDP, com ISE, né, com formulário de referência, formulário da SEC, com as resoluções também de regulação de risco socioambiental, né, do Banco Central e normativos de autorregulação da Febraban. E o que foi identificado é que vários desses frameworks têm uma grande correspondência, né? Então, quem já responde lá para o CDP tem grande vantagem aqui, não só para reportar de acordo com a TCFD, e eu não combinei falar isso com o Lauro antes, né? Nem sabia, mas a gente naquele momento lá discutiu, quando eu estava fazendo isso em 2019, discutiu sobre essa análise com o CDP, e também ajuda as empresas a entender, né, esse risco climático delas e como fazer essa gestão. Então, esse é um ótimo primeiro passo, né, porque não é um exercício isolado de outros, e fazer essa correspondência com outros frameworks de reporte também ajuda a evitar que aqueles frameworks de reporte, né, do ISE, do GRI, não fiquem no escanteio, mas sejam levados, sim, para o meio da discussão, estejam no centro da gestão de riscos, estejam no desenvolvimento da estratégia das companhias. Bom, aqui a gente está falando mais sobre o setor financeiro, né, mas não podemos deixar de comentar que tem aqui um desafio que, se as empresas não financeiras não implementarem isso, nunca vai ser possível, né, que o setor financeiro, de fato, implemente as recomendações da TCFD. Então, aqui a gente traz um caso da Suzano, que teve o primeiro reporte, né, não do setor empresarial no Brasil, dedicado à TCFD, associado ao seu relatório anual, mas uma página dedicada para a TCFD. E a gente tem algumas iniciativas, né, como o Lauro comentou aqui, do IPC, o Investidores pelo Clima, uma iniciativa, né, que a Citauri tem apoiada pelo Instituto Clima e Sociedade, pelo CDP, pelo PRI. Tem um grupo de gestoras de recursos que, entre outras atividades, faz um engajamento para sensibilizar as empresas que estão distantes ainda dessa questão, mas que têm um grande risco financeiro e oportunidades financeiras relacionadas a clima. Então, é importante engajar, né, e sinalizar para o setor não financeiro a necessidade de evoluir. Bom, e aqui é preciso começar de algum lugar, né? Então, vários aqui dos colegas comentaram que tem alguns desafios, mas eles precisam ser desmistificados. E mais do que isso, é preciso começar, né? Pode parecer uma mensagem super óbvia, que é necessário começar, mas o começo, fazer um exercício de piloto, ajuda a trazer mensagens sobre quais são os desafios, né? Então, quando um banco quer avaliar se o frigorífico que ele financia tem riscos climáticos, ele pode esbarrar lá numa dificuldade que aquele crédito
está registrado na sede administrativa do frigorífico, né? Na Avenida Faria Lima, na Avenida Paulista, e não, de fato, no Mato Grosso do Sul, enfim, onde estão, de fato, as operações daquela empresa. Então, lá que está o risco climático. Então, todas essas mensagens, elas podem surgir a partir de um exercício de começar. Então, aqui a gente desenvolveu, né, pensando nesses iniciantes, aqui na Citauri a gente desenvolveu um guia, né, com algumas ações práticas de como essas empresas e instituições financeiras que estão começando nessa agenda podem avançar, entender um pouco melhor, ir além do TCF, o quê, e, de fato, trazer mensagens para avançar nessa agenda de gestão de riscos e oportunidades climáticas. Então, também convido vocês a acessar o guia, que faz referência a várias das ferramentas e guias que a gente comentou aqui nesse painel. Então, é isso. Muito legal, Guilherme. E não acho bobo, não. Assim, essa sua última mensagem, na verdade, até acho que era uma pergunta que eu ia te fazer aqui, o que seria uma recomendação básica para quem quer começar, né? Porque a gente, aí voltando à questão da capacitação, a gente não pode esquecer que isso ainda é não um problema para muitas empresas, né? A gente ainda nem parece que a gente já fala de mudanças climáticas no mundo desde a Convenção do Clima de 1992, porque a realidade é que esse tema não chegou na realidade, né, dos negócios, principalmente de países em desenvolvimento como o Brasil. Então, a gente tem um desafio grande ainda de capacitar e de comunicar. Então, a comunicação, assim, essa comunicação bem prática, pragmática, né, e objetiva, assim, de como começar é super importante, e o papel de vocês aí da Citauri, essa iniciativa junto com a Febraban, enfim, todas essas ferramentas são super importantes, oportunas mesmo nesse momento. Então, muito bacana aí. E, bom, então, acho que com isso eu vou passar para a parte das perguntas e aproveitar para encorajar, então, todos a fazer perguntas acho que na sessão de Q&A. Eu não sei se eu falei para usar o chat, mas eu não sei se o chat está aberto para todos. Então, vocês podem usar ali a ferramenta de Q&A e eu vou direcionando. Enquanto isso, eu tenho algumas perguntas e aqui já troquei algumas ideias com a Marô aqui sobre como a gente aprofunda as perguntas aí da sessão dela e acho que a gente teria bastante coisa para falar de uma forma geral, né? Eu queria usar esse tempo de uma forma sábia, né? Porque a gente tem aí só mais meia hora. Então, assim, eu vou começar, na verdade, vou perguntar pro Lauro. Lauro, queria pedir para você falar um pouco mais sobre essa decisão do Banco Central e até trazer um pano de fundo aqui, que eu achei muito interessante, o que aconteceu recentemente com a Nova Zelândia, né, que fez um anúncio de que passaria a tornar obrigatório a divulgação com base nas recomendações da TCFD. E achei muito interessante, porque isso veio a partir até de uma declaração ali, ou, enfim, essa declaração dessa iniciativa veio na pessoa de um ministro de mudanças climáticas. Eles têm um ministro de mudanças climáticas. Eu acho que a gente percebe um pouco da diferença, né, que a gente tem aqui no Brasil ainda, os nossos desafios ainda de incorporação dessa questão na nossa governança, inclusive no nível de governo. E foi muito interessante, assim, a declaração dele de uma declaração forte, assim, de dizer que as mudanças que ele estava anunciando naquele momento, vão trazer os riscos climáticos e a resiliência climática para o coração da tomada de decisão financeira de negócios nesse país. Achei super bacana isso e acho que é um exemplo, talvez, né, para a gente entender aqui que vai chegar aqui em algum momento. E aí a gente teve também a mensagem do Banco Central recentemente de que vai passar a incorporar também isso em regulamentação, em regulação, a partir de uma forma mandatória a partir do ano de 2021. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua
perspectiva de como isso vai ser implementado? Enfim, você vê de uma forma positiva essa mensagem? Como é que você vê isso funcionar na prática? Bom, vamos lá. Sim, acho que todo mundo que trabalha nessa área ambiental aqui, que viu a declaração do ministro da Nova Zelândia, estourou uma champanhe naquele dia e falou, assim que tem que ser. A gente gosto muito do professor Celso, que é o nosso Leme, que é da COPEAD do Rio de Janeiro, que é nosso presidente do Conselho Técnico Consultivo. Mas quando eu vejo essas falas, assim, a gente comemorando, ele fala assim, bom, converter para convertido é fácil, né? Como é que a gente faz isso para os não convertidos? E aí, assim, como é que a gente aterriza no mundo real de falar que isso vai ser mandatório, que isso vai ser colocado, que as empresas vão ter que fazer, o setor financeiro tem que fazer, e a gente vê pela essa pesquisa muito boa da UNEPFI que ainda tem um caminho grande para o setor financeiro percorrer nesse processo. É difícil calcar, e acho que até o Banco Central ainda está tentando entender bem como é que ele vai se dar esse processo. Acho que vai ser uma série de consultas públicas que devem abrir a partir de janeiro para a gente começar. A gente tem apoiado bastante. O CDP como um todo, né, e o CGSB tem apoiado várias iniciativas dessas ao redor do mundo. Na Nova Zelândia é um exemplo, no Japão é outro exemplo, na China é outro exemplo, no Reino Unido, que agora também está colocando essa questão do reporte mandatório, nos Estados Unidos, por debaixo dos panos, mas a coisa tem andado, no Canadá tem andado, mas aí, aterrissando na América Latina, a gente tem exemplo do Chile, que está andando com uma legislação sobre o tema, super forte no tema, Costa Rica, super evoluída, México, Colômbia dando sinais, Argentina dando sinal, sabe-se lá como, e aí a gente vê o Brasil se movimentando para também fazer esse suporte. Foi um pronunciamento, eu diria, até ousado do Banco Central de colocar isso já para 2022, ser mandatório, 2021 procurar essa regulamentação. A gente sabe que para o Banco Central fazer um movimento desse é bem sentido. Ele está sendo convidado, pelo menos nos últimos 3 anos, a fazer parte, né, do grupo de bancos centrais para a sustentabilidade, né, o grupo de trabalho, e ele sentou no programa, se não me engano, foi no ano passado. Esse ano está meio confuso os períodos, mas assim, faz mais de um ano que ele já está oficial nesse grupo de trabalho. E acho que aprendeu bastante. Esse grupo tem puxado bem à frente, a coordenação, a direção é do Banco Central e do Ministério da Economia, da Fazenda, na verdade, do Chile, que tem puxado bastante a agenda. A parte técnica foi muito bem discutida nesse processo, e acho que com isso o Banco Central se sentiu confortável. Na prática, eu acho que tem uma questão de que ele provavelmente não vai ser talvez ele não queira um custo de observância para o processo. Dito isso, talvez não receber diretamente esses reportes ou esses dados, e sim incorporar isso em outras frentes de informação. Provavelmente vai ser isso que ele vai colocar. Pelo menos é o modelo que os outros bancos centrais têm buscado fazer. E aí entra um pouco do que o CDP faz, porque como a gente já tem o framework, seria uma maneira da gente apoiar também nesse processo e compartilhar. A gente tem conversas nesse sentido, mas, enfim, é uma agenda que precisa evoluir como um todo. De qualquer maneira, o que a gente acaba percebendo não é um assunto mais novo, apesar de que, óbvio, se a gente tirar, né, os grandes bancos dessa discussão toda, os médios e pequenos, ainda é um tema que precisa evoluir, mas aí a gente entra numa agenda até que risco socioambiental como um todo precisa evoluir nesses pequenos e médios, mas a gente vê que tem apetite, tem interesse, e o tsunami do ESG que veio nesse ano de 2020, que eu não consigo descrever de outra maneira, trouxe essa agenda que estava lá no caderno de finanças, quando alguém conseguia a pauta com a Chiaretti, saía lá na 3ª página para uma página de capa, né? E aí, assim, é um assunto que tem sido muito discutido, muito debatido, está muito na pauta. E acho que é isso que a gente precisa realmente colocar, né? Que é um assunto que precisa ser pauta, não é o tipo de fundo que a Ambima classifica. Na verdade, todos os fundos deveriam avaliar conforme ESG. Acho que essa é uma grande discussão que a gente ainda vai ter como um todo. Mas, enfim, saí totalmente da pergunta, mas acho que eu respondi. Não, respondeu sim, mas é isso aí. Eu também estou tentando entender o que aconteceu esse ano, esse fenômeno aí
desses 6 meses de pandemia. Acho que no começo ali a gente ficou, tá, todo mundo meio atônito, né? Acho que não tem outra palavra talvez para descrever. E aí, aos poucos, veio essa reação aí, que acho que de uma revisão mesmo de valores, né? No nível pessoal, no nível corporativo. Não sei, que é só o que eu consigo pensar, assim, né? Eu fui ler muito sobre ética nesses últimos tempos, aí, ética e mudanças climáticas, para tentar entender aí quais são os fenômenos quais são os fatores que influenciam a falta de ação em relação à crise climática, né? E acho que a pandemia que tá para explodir a cabeça de todo mundo para entender o que aconteceu. Mas vamos aproveitar, né? Acho que a mensagem é essa, vamos aproveitar que tá todo mundo atento para isso e vamos fazer esse negócio andar. Então, com isso eu vou agora fazer uma pergunta continuamos aí sem perguntas no Q&A, gente. Não fiquem tímidos, não tem pergunta boba aqui. Esse é um tema que é complexo mesmo e acho que a gente está aqui para esclarecer. Eu vou perguntar então para a Marô sobre como a UNEP-FI vem trabalhando para promover o alinhamento dos portfólios com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, para lembrar, né, ele tem uma meta uma meta que a gente não quer atingir, né? É uma meta de manter o aumento de temperatura global da Terra num determinado nível. E esse nível é bem abaixo de 2 graus Celsius, com esforços para manter um aumento de até 1,5 graus Celsius. E é desse jeito mesmo que está escrito no Acordo de Paris, porque foi super polêmico chegar nesse número mágico aí, teve muita discussão, né? Porque os impactos, meio grau faz muita diferença. Então teve toda essa discussão e depois, mais recentemente, depois da assinatura do Acordo de Paris, acho que foi no ano de 2018, né, que saiu uma publicação do IPCC, aí fazendo uma previsão de que a gente está se aproximando muito de chegar nesse 1,5 graus Celsius. A perspectiva é de que a gente chegue nisso até o ano de 2030. Então, essa é a métrica do Acordo de Paris, né? E aí, Marô, conta pra gente como é que isso pode ser, como é que se pode alinhar a essa meta. Cara, eu acho que é importante a gente falar disso, porque eu acho que o Gui no começo falou, né? O risco do TCFD é que isso fique mais um reporting, né? E as empresas são eficientes em fazer bons reportings. Então, a gente precisa lembrar todos os dias por que ele existe, por que o TCFD existe. Então, acho que foi muito inteligente do Financial Stability Board, né, ter saído com essas recomendações e movendo o mercado, mas a gente precisa lembrar todos os dias que o que a gente quer no final é que as instituições financeiras, no caso, alinhem seus portfólios e realmente consigam mexer, né, no seu fluxo financeiro, na sua gestão de risco, para a gente não alcançar essa meta aí, né, como você colocou. E a gente costuma falar que o TCFD, ele é para dentro, né? Então, você vai olhar seus processos, suas políticas, para poder fazer essa gestão de risco ou de oportunidades. Mas o que a gente quer, quando a gente fala de alinhamento do portfólio com o Acordo de Paris, é que se olhe para fora e que realmente os cenários que sejam feitos mudem as estratégias de portfólio das instituições financeiras, especialmente na diversificação dos seus ativos. Então, precisamos lembrar disso todo dia, porque senão a gente vai tratar a TCFD como check, e eu acho que não é isso que a gente quer. A gente acabou de lançar uma ferramenta, ela ainda está fechada para membros, mas dá para aqueles interessados podem me falar, a gente está chamando de Transition Check. Então, foi feito também
com alguns bancos, consultorias, para a gente brincar, né? Para poder brincar, colocar os cenários, colocar setores e poder visualizar como seria a carteira do seu banco se você quiser realmente estar alinhado ao Acordo de Paris, às metas brasileiras e tudo mais. E além disso, a gente tem um grupo de bancos ainda muito restrito, muito pequeno, como fechar metas de alinhamento de portfólio e de ir além do TCFD. E o mesmo do lado dos investidores, né? Então, eu acho que é só mais uma lembrança, né? De que todos os dias precisamos não só fazer o TCFD, fazer uma boa gestão, mas envolver as áreas de negócio para que realmente a gente mude o fluxo financeiro para o que a gente quer. Então, acho que mais dessa mensagem mesmo. Muito bom, Marô. Eu queria fazer uma pergunta, eu vou fazer para o Gui, mas depois se alguém mais quiser também complementar, que é até uma pergunta minha, assim, pessoal, dúvida pessoal, assim, que a gente, e durante todas as discussões que a gente tem, inclusive no Lab, é inevitável a gente olhar sempre para isso com o olhar de riscos, né? E aí, como advogada, assim, eu obviamente me preocupa mais o como endereçar a parte dos efetivos riscos, os riscos legais, inclusive, né? Que a gente tem aí, que são mapeados aí nesse processo, que estão cada vez mais concretos, né? Os riscos de litígios, né? A gente tem visto isso acontecer bastante, mais no exterior, mas aqui no Brasil, recentemente, acho que vocês devem ter acompanhado, né, as ações que foram parar no STF, envolvendo mudanças climáticas, especificamente com relação ao Fundo Clima e ao Fundo Amazônia. Então, e aí, claro, e todas as questões de precificação de carbono, que também estão se tornando uma realidade no Brasil, e é uma questão de tempo para se concretizarem. Mas eu acho que tem o lado das oportunidades, né? E eu sinto falta de a gente falar mais sobre isso. Eu confesso que eu não me vejo tão capacitada para discorrer, porque acho que é muito mais a perspectiva de negócio mesmo, né? Acho que da capacidade dos setores das companhias, das organizações, das instituições financeiras, de olharem para possíveis novos negócios e oportunidades de reposicionamento que existem aí diante da crise climática, né? Então, como a gente vai fazer o melhor dessa situação, de uma situação ruim? Então, até, Guilherme, se você pudesse falar um pouco mais sobre como orientar, né, esses atores a olharem para oportunidades nesse processo, né? Acho que, enfim, de uma forma geral, aí, se puder trazer um pouco de cor aí para a gente sobre até casos concretos e aqui no Brasil, talvez oportunidades muito claras de negócios brasileiros, né? Aí acho que dentro das oportunidades dos ativos de baixo carbono no Brasil, que a gente sabe que existem, além do sol abundante para solar, além do vento abundante para eólica, o que mais que tem aí nisso? Né? Se você puder, então, falar. Obrigada. Bom, se não estiver me ouvindo bem, avisa, tá? A ideia, acho que dá para responder essa pergunta com duas partes, né? A primeira é que trazer para o centro essa questão de impacto financeiro de riscos climáticos ajuda os especialistas de risco, o pessoal de compliance, que muitas vezes é visto como uma necessidade, né, como um custo, alguém que pode vetar uma operação, um projeto, traz um papel diferente para essa equipe, né, para essa parte do negócio, que é orientar onde um risco pode ser transformado em oportunidade, né? Então, como você colocou, a gente pode ir além de olhar para oportunidades do sol, do vento, né? A gente pode olhar para uma companhia, né, que depende muito de água, então uma termoelétrica, um agronegócio que depende bastante de água,
que num cenário de aumento de temperatura vai estar mais exposto ao estresse hídrico e que esse efeito físico vai afetar o risco de uma operação, né, de crédito ou, enfim, de um outro tipo de investimento. Então, a partir do momento que uma área de risco identifica isso, né, e a equipe de compliance verifica até um risco legal, como você trouxe, a instituição financeira pode pensar como abordar isso, né? Então, existem já instrumentos para isso, tem, enfim, os títulos vinculados à performance ASG, os empréstimos vinculados à performance ASG, que a ideia é justamente selecionar, né, algum tema que é super crítico do ponto de vista de risco, então que ele pode afetar o rating, pode afetar a capacidade de pagamento de um cliente, e aí o banco ou o investidor, né, quem faz o direcionamento de recursos, ao invés de vetar aquele crédito, vetar aquela operação, pode trabalhar com aquela empresa, com aquele produtor rural, para flexibilizar, variar condições financeiras em caso de cumprimento de ali uma meta, né, que tenha como missão mitigar aquele risco, né? Então, aqui é o jogo de ganha-ganha clássico para a empresa, que vai ter o seu risco mitigado, para a sociedade, né? Então, estresse hídrico ali poderia afetar o consumo humano de água. Então, se uma companhia está sendo mais eficiente, ela vai evitar esse impacto negativo para a sociedade. E do ponto de vista do banco, ele continua fazendo uma operação, mas vincula essa concessão de crédito, uma taxa de juros flexibilizada, uma condição de pagamento, vincula isso ao atingimento de uma meta, né? Então, esse é uma oportunidade para as áreas de risco, né, para as áreas de compliance, outras que lidam olhando para essa parte mais de uma agenda que às vezes é vista como restritiva, né? E do lado das empresas, a gente também vê isso. Então, eu trouxe o caso da Suzano ali, que trouxe a TCFD para o centro, né? Não deixou no escanteio como um check the box, e não à toa que ela acabou de emitir um título de dívida vinculado a metas, ao atingimento de metas ASG, entre as quais estão metas climáticas, né? Isso não foi à toa, isso foi porque a tesouraria conhece o Travou? Acho que congelou o Gui aí. Acho que travou aqui. Bom, voltando aqui, só para concluir, né? Então, nesse caso em que uma companhia traz o ASG, o TCFD para o centro e não deixa como um check the box lá no escanteio, ela consegue se preparar para aproveitar essas oportunidades de captar no mercado de capitais, né, recursos vinculados a metas climáticas, né? Então, isso também pode ser um argumento para a captação de recursos por parte das empresas não financeiras. Muito interessante. Mas pode falar, Maru. Eu queria fazer... Eu super de acordo com o que o Gui colocou, mas eu queria também trazer uma perspectiva um pouquinho mais ampla. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que como se todas as nossas soluções passassem pelo sistema financeiro. E eu acho que a gente nunca também, né, existem algumas barreiras que são mais amplas. Eu estou num projeto junto com o pessoal da AGV, e aí a gente estava discutindo a questão de transporte ferroviário, né? Como é que a gente aumenta projetos e aí, né, quilômetros de ferrovias de transporte comercial mesmo, que é uma coisa super sustentável, super relevante. E aí a FGV fez um estudo muito bacana, porque foi atrás das barreiras, né? E aí, gente, tem um monte de barreira, né? Tem a barreira regulatória, tem a questão do investidor institucional, qual é o incentivo que ele tem, qual é a barreira do investidor vir para o Brasil e realmente empreender. Então, às vezes, eu também sinto falta de aí como o Brasil, né? Aí não estou falando a gente individualmente, talvez discussões setorizadas. Eu acho que o saneamento básico é um ótimo exemplo do que aconteceu no Brasil, porque tem o que a iniciativa privada pode fazer, mas tem também como a gente olhar algumas cadeias, olhar alguns setores e buscar soluções um pouquinho mais amplas, porque
tem muita barreira para o empreendedor também poder vir, e tem muita barreira para o investidor. Então, aí, talvez ter análises setoriais e buscar diálogos intersetoriais também nos ajude nessa transição. Além de tudo que o Gui falou, mas é a pontinha a mais aí do multi-stakeholders. Ó, já temos ótimas soluções aqui, já dá para escrever um manual aí. Muito bom. Laura, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que meio que vai de encontro um pouco do que a gente acaba coletando de informações aqui, né? A gente vê o grupo de empresas aí maiores, listadas, já entendendo um pouco mais esse processo, já entendendo e internalizando esse tema, já colocando que tem muito mais oportunidade do que risco, é isso que nossos dados acabam mostrando no final do processo. Mas quando a gente desce o nível, vai para a cadeia de fornecedores, assim, a gente vê que tem ainda esse descolamento muito grande sobre o tema, mas ao mesmo tempo é onde estão as maiores oportunidades, né? A gente fala, a eficiência energética é uma coisa tão batida para a indústria, por que vai trabalhar isso? Mas na hora que você vai para o fornecedor, que seja um médio, tem tanto potencial ainda não explorado, que assim, tem tanta coisa que ainda dá para fazer, que numa curva de abatimento seria tão baixo o investimento e o retorno tão alto, que eu acho que a gente precisa começar a ver e entender esses setores mesmo, entender como é que as cadeias podem se colaborar. Então, acho que até no nosso programa de supply chain que a gente tem um pouco isso, né? Então, impulsionar as cadeias para buscar soluções, para buscar esses caminhos mais curtos, vamos chamar assim, para implementar essas agendas e ver isso como uma agenda positiva no final da história. Isso é muito bom, saiu no mudo, mas a gente entendeu. Muito bom. Que bom. Acho que a gente já teve ganhos aqui enormes com essa discussão, só nesse último fechamento aí, muitas ideias e acho que tem muita coisa aí para a gente continuar produzindo juntos, né? Acho que no grupo de trabalho do Lab, nas parcerias que tem aí das organizações todas de vocês, a CDP, UNEPFI, Citaui, o Lab, enfim, acho que está todo mundo bem focado aí em devotar aí o seu tempo para desenvolver essas soluções. Então, vamos seguir juntos aí. Então, para acho que concluir com chave de ouro essa conversa, eu vou até aproveitar a sugestão da Maria Eugênia aqui no chat e vou pedir para vocês fazerem considerações finais, assim, realmente bem curtas, que a gente tem 7 minutos para concluir o evento, então, se vocês puderem falar em 1 minuto e meio, como fazer para trazer os não convertidos para essa conversa, né, para a importância de fazer essa gestão climática e em todos os atores aí que a gente está discutindo, o setor financeiro, as empresas. Então, como, na visão de vocês, a gente pode trazer os não convertidos? Quem quer começar? Eu posso começar, então. Eu acho que quando a gente fala dos céticos, né, eu acho que tem que trazer, né, já foi falado isso hoje, acho que tanto pelo Gui quanto pelo Lauro, trazer impacto financeiro, né? Eu acho que essa é a linguagem universal, felizmente ou infelizmente, não dá para a gente fugir disso. Acho que muitas vezes, aí, profissionais de sustentabilidade, a gente parece que é com medo de botar premissa e botar número, né? Então, acho que a gente não pode ter medo de botar essas premissas e botar números, acho que Citaui faz isso também muito bem, e quantificando, sabe, essas oportunidades e esses riscos. Então, quanto mais a gente falar essa linguagem, especialmente no mundo financeiro, eu acho que mais bem sucedido a gente vai ser. Acho que a gente já passou da época só do awareness, né? Então acho que trazer indicadores, mostrar quais são os impactos positivos, negativos, e não, eu falei do financeiro, mas também, inclusive, com a marca, os riscos que tem para a marca. Então, eu acho que essa é a chave, a gente sair dessa linguagem intangível.
e trazer cada vez mais stakeholders para a mesa, né? E para dialogar e para debater, para falar, não concordo, então por que não concorda? Então, o debate entre posições não sei se antagônicas pode nos ajudar. Eu acho que a gente fala muito com a gente mesmo, muitas vezes. E obrigada aí pelo convite e boa sorte aí para todos nós. Parou, Gui. Pode falar, pode falar. Não, acho que vou pegar até o que você falou, né, das cadeias de valor. Então, a TCFD, o BIS, enfim, Financial Stability Board, falam muito do risco de contágio, né, do risco financeiro que afeta uma empresa, depois afetar uma cadeia de valor. Então, acho que a gente pode falar da oportunidade de contágio também, e o contágio das oportunidades. Então, quando a mineração quando a energia renovável precisa de baterias com maior duração, a gente tem uma mudança da matriz ali de mineração também, então vários setores podem ser parte dessa economia de baixo carbono. Acho que levar essa agenda positiva, né, ela não é ingênua, claro que a gente precisa falar de risco, mas falar de oportunidade não é uma ingenuidade, mas sim ajudar a colocar valor e interesse para as empresas, né? Interesse econômico. E o segundo ponto é perceber que muitas vezes a gente fala de clima, de riscos e oportunidades climáticas sem, de fato, chamar isso de olhar para risco, olhar para a oportunidade climática, né? Então, eu vejo isso, o Lauder comentou das empresas de eficiência energética, nenhuma delas, ou muitas delas, não se entendem como um negócio de impacto, né? E nem sempre como uma solução para as mudanças climáticas. Elas se veem muitas vezes como empresas de engenharia, mas essas empresas de engenharia têm um poder muito grande, né, para serem negócios de impacto e para promover essa transformação. Então, tanto no lado de riscos como no lado de oportunidades, faz sentido buscar identificar onde a gente já fala, né, ou deveria falar de riscos e oportunidades climáticas sem rotular como tal. Então, isso pode ajudar a trazer aí não convertidos e céticos para essa agenda. Bom, e obrigado aí pelo convite, por promover esse debate para a gente reduzir o número de gente falando TCF, o quê, e eventualmente nem precisar, né, num cenário aí de mais longo prazo, nem precisar falar da TCFD. Eu vou ser bem breve, porque falar com o não convertido parece que é uma das funções quando você vem trabalhar no CDP, que a gente precisa falar com muita empresa, muita gente tentar explicar, desmistificar, na verdade, os temas, né? Eu acho que a gente acaba atuando nesse ramo de sustentabilidade, acabando um pouco o que a Maro falou, né? A gente fala com muita gente que é igual, que pensa igual, mas quando você vai para a economia real, para aquele pequeno e médio fornecedor que faz cadeira de gamer ou cadeira para escritórios no mundo inteiro, explica para ele o que é mudança climática, ele fala, tá, eu faço cadeira, amigo, não tenho nada a ver com isso, não tem, minha fábrica não é mentira, minha fábrica, eu já escutei várias vezes, minha fábrica não tem chaminé. Então, assim, você precisa começar a desmistificar um pouco essa temática e trazer para uma realidade mais do que a realidade crua e nua do negócio dele. Então, toda vez que a gente faz capacitação para as empresas, a equipe que a gente tem aqui de engajamento tem um pouco desse papel de tirar um pouco essa casca do que a gente fala hoje, cheio de siglas, cheia de acrônimos, cheias de letrinhas que nem a gente consegue pronunciar mais, ou cada dia aparece uma nova, agora TNFD, SBTI, aí você começa a ficar doido, porque você fala, isso é porque a gente está na área. Então, na hora que a gente vai falar com essas empresas, precisa desmistificar, sabe? Clima, puxa, clima é mais difícil. Vou falar de longo prazo. Onde sua empresa vai estar nos próximos 10 anos? Como é que é a sua cadeia de fornecedor? Você acha que a empresa que compra de você vai continuar comprando seu produto ou ela vai se tornar ambientalmente responsável nesse processo e começar a adotar novas práticas? Então, a gente precisa começar a adotar também um vocabulário que seja mais simples, para que a gente não perca a essência do que a gente quer passar no final, que as empresas precisam ter essa questão da responsabilidade, do olhar de longo prazo, de ver o que está acontecendo com o clima como um todo, de como elas vão se posicionar nesse processo. Então, a gente também dá um passo para trás, nós que estamos nessa frente falando e expondo, para tentar desmistificar um pouco o tema e de entender assim, se sua empresa economizar energia, tem toda uma questão que vai por trás disso que ajuda no final do processo clima.
Se sua empresa é material responsável, tem todo um processo que vai junto com isso. E aí ela acaba vendo valor e se destacando. Eu trago o exemplo de uma empresa que fabrica móveis planejados para um dos nossos membros do programa de Supply Chain, que eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu comecei a engajar com eles falaram assim, eu produzo móvel, eu não tenho nada a ver com clima. Eu falei, legal, vamos conversar. Depois de 3 anos respondendo ao CDP, ela virou a primeira pequena e média empresa no mundo, na América Latina, a tirar um A no CDP. Quem já respondeu ao CDP sabe que é muito fácil tirar um A, só que não. Então, assim, é uma baita virada para a empresa que passou a fornecer produtos para o mundo inteiro por causa disso. É uma empresa do Sul que passou a fornecer produtos para o mundo inteiro porque ela criou essa consciência, fez o primeiro inventário, depois ela entendeu, reduziu emissões, tem uma meta e está trabalhando em todo esse processo. Então, é olhar as oportunidades, mas também cortar um pouco as siglas e explicar um pouco mais do português mais correto de como é que as coisas têm que caminhar. Muito bom, gente. Eu achei que não podia melhorar, assim, mas esses minutos finais, essas falas de vocês já me trouxeram vários insights e eu até anotei aqui para dizer eles, porque eu aprendo muito sempre com vocês três aqui e acho que tem coisas aqui que a gente pode realmente levar para frente. Então, acho que uma coisa primeiro, acho que comunicação sobre esse tema, me parece que é a coisa mais importante, comunicação sobre mudanças climáticas e nesse contexto, mesmo que seja, né, um contexto do setor financeiro, que, enfim, de já ter muitos convertidos, a gente ainda tem os não convertidos, entre as empresas, talvez esse desafio seja ainda maior, mas o fato é que ainda é muito grande o número de não convertidos e dentro dos convertidos acho que ainda tem também as suas dúvidas, né? Então, para mim, o maior desafio de todos é comunicação em primeiro lugar, com toda essa complexidade que a gente tem e como fazer essa comunicação, né? Vocês trouxeram muito bem aqui, falar de dinheiro, falar de impactos financeiros ou de benefícios econômicos, né? E fazer isso com esse papo reto, assim, né? Como disse, de certa forma, Marô, né? A gente precisa ser muito enfático em trazer esses dados, em falar disso como uma coisa concreta, não é uma tendência, né? Isso é uma realidade. A crise climática é uma realidade e os impactos financeiros disso são já uma realidade, né? Vão ficar piores. E aí, para fazer isso, você tem que quebrar mitos, né? Você tem que fazer não vou dizer uma lobotomia, mas tem que realmente ressignificar algumas coisas para as pessoas e para o mercado, e aí entra muito forte a capacitação. Mas acho que o ponto que mais me marcou aqui dessas últimas falas foi a questão da transversalidade, de faltar a gente identificar o problema das mudanças climáticas nas coisas, né, do dia a dia, nas coisas que já acontecem. A gente não rotular, gostei dessa palavra que o Gui deu, por que a gente não rotula essa situação como uma perda climática, esse problema como um problema de compliance climático? E até, recentemente, eu até escrevi um artigo sobre isso, porque foi uma reflexão que eu fiz de que a gente já vive obrigações legais, por exemplo, relacionadas a mudanças climáticas, como o cumprimento do Código Florestal, né? Então, você ter uma política coerente com o Código Florestal, você não contribuir para o desmatamento, você não manter o estoque de carbono florestal na terra, isso já é uma política climática, né? Já é um compliance climático. E por aí vai, eu acho que é o exemplo do fabricante de móveis, de mesa, cadeira, é muito difícil encontrar algum segmento da economia, algum setor da economia que não tenha um impacto climático. E o que a gente precisa é dar os nomes das coisas, né? É apontar, é rotular. Eu gostei muito dessa palavra e talvez seja uma mensagem aqui para frente, a gente ficar mais atentos à integração, a como as mudanças climáticas estão integradas com todos os negócios e passar a apontar isso, como também disse a Marô, né, de uma forma bem robusta, bem enfática, né, que isso é um problema climático para que a comunicação seja efetiva. Então, para não me estender mais aqui,
agradecer novamente os nossos convidados, agradecer a todos e todas da nossa audiência e a organização aí pelo Lab. Espero que tenha sido um evento produtivo para todos vocês. Muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Obrigada a todos. Obrigada tchau. a todos aí, gente. Tchau.